Tá, joia. É pra gente falar. Cadê a nossa fala? Já vai começar. Boa tarde, então nós estamos dando início a mais um Diálogos Além do Cone Sul. Hoje nós vamos falar a respeito do universo feminino. Então, em função dos diferentes papéis desempenhados na sociedade, desde as primeiras civilizações, nós atribuímos cada vez mais vozes às mulheres. Isso porque, em diversos momentos, a mulher ela ocupou um papel de subordinação. No entanto, nós mulheres hoje ocupamos, devido à nossa resistência e luta, locais de protagonismo. Então, hoje nós teremos aqui conosco a Lari, que vai falar a respeito desse universo feminino e, principalmente, ser mulher incomoda quem? Lari, sua apresentação e a sua fala, por favor. Bom, boa tarde. Todo mundo está me ouvindo aí? Bom, primeiro queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, agradecer principalmente a Rosa e a professora Angélica, né, as organizadoras, e todo mundo também que está por dentro aí, né, conseguindo construir a atividade de vocês. Agradecer muito a oportunidade. Para mim é sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho dessa questão do universo feminino, não só por ser mulher, né, que é uma coisa muito óbvia, né, mas também porque eu tenho trabalhado com o universo feminino na minha pesquisa, no doutoramento, e essa busca pelo feminino, especificamente na questão profissional, ela tem me ajudado também a me encontrar como mulher, né? E eu acho que isso é muito interessante, e nós temos muitas mulheres hoje aqui, né, que também podem compartilhar um pouco essas experiências nossas, enfim. E o que eu pensei, quando eu tinha conversado com a Rosa, né, sobre... e a Rosa colocou, né, a questão do se ser mulher incomodava, por que incomoda ser mulher, né? Eu fiquei pensando não só como uma mulher brasileira, mas como, de repente, uma mulher angolana, uma mulher portuguesa, uma mulher norte-americana, né? Que eu acho que o incômodo de ser mulher no contemporâneo está além dos limites territoriais de Brasil, né? Eu acho que quando a gente fala dos desafios de ser mulher e de poder visibilizar os nossos trabalhos, as nossas potencialidades, é ainda um desafio que está para além da questão especificamente brasileira, né? E aí, nesse sentido, eu falei, até comentei com a Rosa, que seria muito interessante se a gente discutisse um pouco e dialogasse um pouco, uma forma como contribuição, que eu acho que ia ser muito interessante para esse papo de hoje, seria trazer um pouco essas mulheres que eu tenho trabalhado, né? Para vocês conhecerem um pouco e para os estudantes também que gostam de ler, que têm vontade de conhecer as literaturas africanas, né? Porque o meu doutoramento ele é nos estudos africanos, né? Eu tenho trabalhado especificamente agora com a literatura moçambicana. Durante o mestrado eu trabalhei com literatura angolana, né? E o nosso departamento aqui na USP ele é um departamento de estudos comparados de literatura. Então a gente trabalha com os 5 países de língua portuguesa, né? Então, africanos de língua portuguesa, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, né? Além de outras perspectivas comparadas com Portugal e com Brasil também, ou seja, nesse âmbito dos países que falam, né, a língua portuguesa. Então, eu acho que seria muito legal trazer um pouco isso como contribuição, inclusive para instigar a leitura, né? Porque a gente, como pesquisador e como professor, principalmente nós, né, Rosa, que trabalhamos com literatura, o que a gente quer mesmo, que a gente deseja, né, com esses compartilhamentos de saberes, é exatamente que as pessoas queiram ler mais e queiram conhecer e queiram saber, visibilizar cada vez mais essas mulheres, né? E aí, por isso, para começar esse papo, eu queria ler um poema, se vocês me permitem, que aí depois eu disponibilizo no chat certinho.
Porque esse poema, eu entrei em contato com ele é de uma escritora angolana que se chama Ana Paula Tavares, que é professora da Universidade de Lisboa atualmente, ela é historiadora, e uma pessoa muito importante para a área de literatura, né? É uma grande escritora, uma grande poetisa, e eu tive contato com a literatura dela, ainda quando eu era professora do estado de São Paulo, trabalhava com ensino básico, né? E aí eu resolvi fazer uma especialização, estava me sentindo muito desatualizada, queria trabalhar algumas coisas de literatura específica com os meus alunos e não conseguia. Aí resolvi fazer um curso de especialização. Nesse curso, eu entrei em contato com uma disciplina de literaturas africanas. E aí eu entrei em contato com a literatura da Ana Paula Tavares. E olha só esse poema, que foi o primeiro poema que eu li dela, que eu acho que é muito sugestivo para o nosso papo de hoje aqui, que é um poema que não é intitulado, na verdade, ele começa com um provérbio cabinda, né, que é de uma comunidade específica do sul de Angola, fala o seguinte, o provérbio, né? As coisas delicadas tratam-se com cuidado. E aí ela começa o poema da seguinte forma: desossaste-me cuidadosamente, inscrevendo-me no teu universo como uma ferida, uma prótese perfeita, maldita necessária. Conduziste todas as minhas veias para que desaguem nas tuas sem remédio. Meio pulmão respira em ti. O outro que me lembre mal existe. Hoje levantei-me cedo, pintei-me de tácula e água fria. O corpo aceso. Não bato a manteiga, não ponho o cinto. Vou para o sul saltar o cercado. E aí eu li esse poema a primeira vez, né, foi o primeiro contato que eu tive com esse poema da Ana Paula Tavares, e eu fiquei tão assustada, intrigada, né? Eu falei assim, gente, o que essa mulher está falando, né? Como assim, vou para o sul, eu não vou bater a manteiga, eu não vou colocar o cinto, eu vou, e o poema dela, né, esse verbo ir, né, o vou está em caixa alta, né? Eu vou para o sul saltar o cercado. Que cercado? Eu fiquei pensando naquela época, né? Falei assim, que cercado será que é esse que ela está falando? Que o eu lírico está falando de saltar, né? Por que ela precisa saltar o cercado? Que cercado que é esse? E aí, a partir desse poema, eu comecei a pesquisar as literaturas africanas. Eu queria entender que cercado é esse que a Ana Paula Tavares falava. E aí eu comecei a entender que a mulher angolana, ela tinha muitos cercos para saltar, muitos cercos simbólicos para saltar, assim como nós, mulheres brasileiras, ainda temos os nossos cercos para saltar. Então, comecei a estudar essas literaturas. Então, acabei que no mestrado eu trabalhei com as crônicas da Ana Paula Tavares, não com a poesia, e agora no doutorado eu tenho trabalhado com romance moçambicano. Mas são histórias, né, que, ainda que particularmente sejam muito locais, né, então, especificamente a Ana Paula Tavares, ela fala de uma comunidade específica do sul de Angola. A Paulina Chiziane, que é a escritora que eu tenho trabalhado no doutorado, ela fala de um contexto específico de Moçambique, mas quando nós, mulheres brasileiras, nós temos a oportunidade de ler esses textos, a gente se coloca no lugar delas. A gente se coloca, porque a gente se vê muito nessas narrativas e nesses diálogos. E aí um exemplo, só para a gente ilustrar como a gente se vê como mulher brasileira nessas histórias, é esse livro aqui, esse romance que se chama Niquete, uma história de poligamia, né? Que eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de conhecer. Eu tenho o PDF, posso disponibilizar também, que é de uma escritora moçambicana, que é a Paulina Chiziane, que é a escritora que eu trabalho no meu doutoramento. E veja como essa história, ela toca muito nas nossas histórias como mulheres brasileiras. A história, né? Eu vou fazer um spoiler aqui, mas é bem pouquinho, viu, gente? Não vou contar nem um terço do livro, é só para instigar vocês na leitura.
A história da narradora é uma mulher de mais de 40 anos, que já tem filhos adolescentes, tem um casamento muito bem sucedido, um casamento cristão, tudo certinho, é de uma classe média, que eu acho muito interessante, porque é um romance que traz uma família que tem poder aquisitivo, porque também desconstrói essa coisa de África, né? Porque a África tem que ser miséria, tem que ser problema social, e aí você traz uma mulher burguesa, né, vivendo uma experiência de classe média alta, né? O marido era um alto cargo da polícia, e o marido começa a sumir de casa. O marido começa a sumir de casa, fica vários dias fora de casa, e ela fala: gente, o que está acontecendo com o meu Tony? O que está acontecendo com o meu marido? E aí, quando ela vai descobrir, né, logo no começo da narrativa, tá, gente? Logo no começo do livro, ela descobre que o marido dela não tem uma amante, como ele tem várias amantes. E ele não tem só amantes, como ele tem filhos e famílias com essas outras mulheres. E ela fica maluca, né? Ela fica maluca. Então, o começo da história é exatamente ela falando assim: olha, eu quero reconquistar esse homem, eu quero acabar com todas essas mulheres. Né? Então você se diverte muito com essa narrativa, porque você vai vendo aos poucos que quando ela vai entrando em contato com essas outras mulheres que são as amantes do marido, ela vai vendo que essas amantes elas sofrem as mesmas questões que ela: o desamparo, o abandono, a carência afetiva. Então, na realidade, ela seria, digamos assim, a mulher que está no papel, né? A mulher oficial, mas na realidade ela é parecida com todas essas mulheres. Então, na verdade, é um grande romance feminista, porque traz essa cumplicidade entre as mulheres, né? E esse é um livro que eu acho muito pedagógico, e eu trabalho muito de Cat nos cursos de formações que eu faço, com professores, ou em espaços de política pública para a mulher, quando a gente tem oportunidade de levar as literaturas africanas, porque isso toca nas nossas histórias como mulheres brasileiras, não é verdade? Quem nunca teve aí um marido para chamar de seu, que passou por essa situação, esses problemas afetivos, esses problemas de afetividades, traições, sofrimentos, carência, abandono no próprio relacionamento, né? Relacionamentos longos que nos fazem sofrer. Então a gente se vê como mulher, talvez porque as nossas relações afetivas elas sejam tão complexas e tão machistas quanto as relações moçambicanas. Então, eu acho que a contribuição que eu queria dar aqui, aí eu abro também para a gente conversar, paro por aqui para falar, a gente tem mais tempo para conversar, é exatamente isso, né? A possibilidade de pensar no universo feminino e nessas impossibilidades para nós mulheres, né? No meu caso, claro, como uma pesquisadora, uma mulher brasileira, mas os nossos trabalhos potencializam também a gente poder se olhar e ver como realmente nós temos grandes desafios, inclusive na sociedade brasileira, para que a mulher possa ser tratada por igual, né? Nós estamos aqui, nós estamos falando em colegas, a maioria aqui no ambiente acadêmico, e a gente sabe como o ambiente acadêmico é violento para a mulher também, né? E como a gente tem dificuldade, muitas vezes, de ter lugar de fala no ambiente acadêmico, né? Então, tudo isso gira em torno dessas questões que essas mulheres africanas, essas artistas africanas, têm me ensinado na minha pesquisa. E acho que por isso que eu quis compartilhar e gostaria também, a gente pode conversar mais. Eu trouxe vários livros aqui para a gente conversar. E acho que é um pouquinho por aí. Acho que vou deixar vocês falarem um pouquinho agora. Obrigada. Nós que agradecemos, Lari. Antes de ir ali o debate, a professora Marisa ela está conosco. Boa tarde, Marisa, tudo bem? Marisa, nós queremos, se for possível, que você fale um pouquinho sobre o ser mulher incomoda quem, Marisa? A Marisa está com o microfone, tá certo, Marisa. Então vamos ver o que é a contribuição. Ela pediu para esperar.
Quem A sabe, Jaqueline. quem sabe faz ao vivo, né, o Rosa? É. Vamos lá. Ei, tô aqui. Ai, que bom, Marisa. Né, que eu tô com problemas técnicos aqui em casa, porque tiraram o meu portão para levar para consertar e meu cachorro tá aqui dentro de casa. Ele tava, na verdade, me avançando. Então, tive que dar uma controlada nele aqui. Ai, você repete só aí a pergunta Qual aí. a sua Ser mulher contribuição? incomoda quem? É, É isso a na sua pergunta? visão. Isso mesmo, na sua visão. Então, eu acho que a gente incomoda tanta gente. E acabo sendo incomodada também, porque eu acho muito difícil ser mulher, sabe? Se eu pudesse escolher, talvez eu teria. Se eu pudesse, né? Se eu tivesse essa oportunidade, eu acho que seria muito mais fácil ser homem. É muito mais fácil ser homem. Que eu acho que ao longo da minha trajetória, assim, eu acho que eu já sofri várias situações que eu acho que os homens não sofrem, entende? Só um minuto aqui, peraí. O Samuel foi lá fora com o cachorro. Estou vendo aqui, achei que ele fosse escapar para a rua. Então, assim, por exemplo, a mulher não pode estar numa posição, às vezes, de destaque que leva pedrada, entendeu? Eu sou suspeita para falar, mas lembro assim, na minha adolescência, a gente não podia nem banda de rock feminino. O espaço do rock, por exemplo, não era aberto para mulher, uma mulher vocalista de uma banda. Não ia vingar. São pouquíssimas. Então, assim, eu admiro pra caramba, por exemplo, a nossa brasileira aí que se destacou, a Rita Lee, por exemplo, né? Ela conseguiu fazer uma carreira num espaço que ela teve que tomar conta desse espaço aí. Tanto ela quanto a Baby Consuelo, por exemplo. As duas que foram lá, tomaram conta do espaço e pronto, acabou. Mas não era um lugar reservado para as mulheres. Nas universidades, eu, como professora de física, lutei pra caramba lá na sala de aula, porque não parece que a gente era muito bem-vinda, não, sabe? No curso de física. Geralmente, salas com 25 alunos, com 5 mulheres no máximo. Pelo menos as que eu frequentei, a quantitativa era esse. Então, assim, não era muito fácil se manifestar, não, sabe? Não, não era muito confortável também estar naquele ambiente, não. Mas eu passei por ele, eu venci. Mas que era fácil, não. Então incomoda sim. Parece que a gente sente assim que para os professores e para os colegas seria melhor que fosse só a turma do bolinha mesmo, entendeu? O que essa mulherada está fazendo aqui no curso de engenharia, de física? Vai lavar panela, tipo isso, entendeu? E eu tive minhas vitórias. No mestrado mesmo, né? Eu fui a primeira eu tinha 20 colegas, né? Éramos em 4 mulheres só. Eu fui a primeira a defender, então, amém. No meio daquele monte, quem defendeu primeiro fui eu. Tem uns. Parece coisa de brincadeira, bobeira, né? Parece bobagem, mas não é, porque a gente acaba tendo que. Eu me vanglorio disso, sabe? Porque foi tão difícil, foi tão complicado. Então, e tem as outras questões mesmo, questão de relacionamento, né, interpessoal, entre homem e mulher, tipo, eu acho difícil, eu acho complicado. Todo mundo fala que as coisas mudaram, não acho que mudou nada, sabe? Mudou no discurso, porque na hora do pega para capar, na hora do negócio acontecer mesmo, todo mundo fala que tanto homem quanto mulher pode
acessar o outro na hora de uma relação amorosa, né? Mas sempre o primeiro passo, quando é dado pela mulher, parece que sofre crítica, não é muito bem aceito. Então, eu acho assim que as coisas não mudaram muito, não. Acho que são as mesmas e no ambiente do trabalho, eu vejo que quando uma mulher se manifesta numa reunião, nem todo mundo para ouvir, tem gente que continua conversando com o colega do lado, ou como se não estivesse vendo que ela está lá na frente falando. E, e quando um cara fala, ele pode estar falando a maior bobagem do mundo, todo mundo presta muito mais atenção, entendeu? Então eu acho que a gente acaba incomodando, sim. É isso aí que eu penso, que acho e sinto no meu dia a dia. E vai numa oficina mecânica para você ver o tanto que eles vão tentar te desrespeitar. O atendimento não é o mesmo. E eu vou porque eu sou sozinha, eu que tenho que fazer todo esse tipo de serviço. Então, quando você entra numa oficina mecânica, o desrespeito é maior. Você não é atendido da mesma forma quando é um homem que chega. Você vai no hospital levar seu filho que está doente, no caso de emergência. Se for um homem, eu acho que o atendimento vai ser melhor do que quando é uma mulher sozinha. Em várias situações, eu já senti isso na minha pele. Então, falar que não, eu não acredito. Eu acredito nas experiências que eu já vivi. Muito obrigada, Marisa. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Senão nós vamos provocar os homens. Em relação à fala da Lária, se vocês fizeram alguma anotação. Jaqueline? Eu queria fazer uns comentários, porque, assim, ser mulher incomoda quem? Ser mulher incomoda todo mundo, tanto homens quanto mulheres. Nós fomos criadas para sermos rivais dentro do universo feminino, e essa questão da rivalidade nos foi passada por essa cultura que impera, até mesmo porque quando você divide, você torna mais fraco. Então, se permitirmos essa união, assim, a gente fala muito de algumas profissões, por exemplo, que os médicos, por exemplo, têm um cartel, né? Eles não se acusam, eles não se enfrentam, mas isso foi criado também nessa cultura que nós temos para que as mulheres não sejam, para que elas sejam rivais, porque é uma forma dessa falta de coesão nesse discurso, essa falta de nós nos olharmos e de nos solidarizarmos, né? Seja o nome que você queira dar hoje, né? Os nomes vêm e vão, mas essa falta, eu diria até que às vezes é uma falta de empatia das mulheres com as mulheres. Nós não nos enxergamos que precisamos estar sempre uma, né? Olhando a outra e se vendo na outra nessas questões. Concordo com a Marisa, ela veio do universo da física, eu vim do universo da geografia física. Dentro da academia, nós temos a geografia que vai aí para formar licenciados, mas quando você vai para a carreira do bacharel, ela é exclusivamente masculina. Para uma mulher enveredar para o bacharelado em geografia, ela tem que ter muita força de vontade, porque é um universo completamente masculino. Dificilmente você tem literaturas indicadas, pesquisadores cujos textos você vai estudar que sejam mulheres. São homens. São os geomorfólogos, são os geólogos, são os climatólogos. Você não tem as geomorfólogas, é muito raro, porque há um impedimento velado, mas ele está ali, que, olha, aqui não é lugar para mulher, você tem que desbravar, e às vezes cansa muito sempre você ser o desbravador, né? Se essa desbravadora cansa pra caramba, você está sempre tendo que brigar, você tem que aumentar o tom da sua voz para ser ouvido, ou então
Tem também várias nomenclaturas em inglês que não cabe aqui, mas o fato de, às vezes, você tá falando alguma coisa, um homem vem, corta o que você está falando, e aí todo mundo presta muita atenção. Ó, a professora ali, fulana não falou isso. Quer dizer, ela é inferior. Eu vivi, infelizmente, 2 relacionamentos abusivos. Eu vivi um casamento abusivo, e foi uma experiência horrível, né, por 2 anos e meio. Meu ex-marido não entendia minha profissão, não entendia a dedicação que eu tinha que ter com a minha profissão, não entendia o relacionamento que vem disso, então foi um inferno. E logo depois, 1 ano e meio depois de separada, eu comecei a namorar um professor da Universidade Federal daqui. Eu falei, pronto, meus problemas se acabaram, né? Porque agora é um profissional que trabalha como eu, que vai entender o mundo, o meu mundo, de dedicação, de trabalho, do que tem que fazer, do tempo que gasta para cada coisa. E foi pior, porque aí ele começou, seu salário é maior que o meu, seu título é maior que o meu, sua casa é maior que a minha, seu carro é maior e mais novo que o meu. Né? Isso, 3 meses eu mandei ele passar. Mas, enfim, então, em qualquer meio, seja ele o meio intelectual, o meio menos intelectual que seja, a mulher vive essa opressão e a gente tem que falar sempre um pouco mais alto se quer ouvido. Não vale o conhecimento, vale a extensão vocal. Porque como na estatura a gente é um pouquinho menor ainda do que os homens na média, então, vale o tamanho dessa voz que você vai projetar para querer ser ouvido. Né? Para querer ser ouvido, às vezes eu chamo um profissional para vir na minha casa, um montador de móveis veio esses tempos na minha casa montar essa estante que está atrás de mim. Eu falei, eu quero a estante nessa posição, nesse lugar. Não, mas ela não foi projetada para isso. Moço, eu quero a estante nessa posição, nesse lugar, mas assim não está certo. Moço, eu comprei, eu paguei, ela é minha, monte do jeito e onde eu quero. Então, quer dizer, eu tive que ser grossa, eu tive que ser rude para o cara poder fazer o que eu queria dentro da minha casa com o objeto que eu tinha pagado por ele. Né? Se fosse, e aí a gente começa com essa, se fosse um homem, mas eu não quero ser um homem. Eu acho que ao contrário da Marisa, se outra chance de vida eu tivesse, eu gostaria de voltar mulher. Né? Embora tudo isso, porque acordar já é uma briga para a mulher. O acordar já é uma briga. Então, o simples fato da hora de dormir, porque geralmente a gente vai dormir depois do companheiro e atende a acordar antes do companheiro. Esses dias eu ouvi uma coisa que eu fiquei assim, porque não é muito do meu universo, mas enfim, eu ouvi, não sabia o que fazer. O meu namorado, ele falou assim para mim, olha, eu estava olhando os outros trabalhadores lá no lugar onde ele estava, as mulheres fizeram um lanchinho, porque eu estava brigando com ele, que ele tira 15 minutos para almoçar e só isso. Porque as outras mulheres mandam a marmita, tudo separadinho, não sei o quê, e eu fico lá me sentindo abandonada. Eu olhei para a cara dele e falei, mas por que você não faz isso? Você vai querer arrumar uma esposa, uma mulher, só para poder a marmita? Poxa vida, paga uma pessoa, se você não tem condição, para deixar essas marmitas prontas na sua casa. Então, olha o papel que ainda que as pessoas estão imputando a nós. Né, esse mundo, esse estereótipo, que essa mulher ela tem que ser lavar, passar, cozinhar, arrumar, cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar dos filhos e trabalhar lindamente, maquiada e plena, né? Então nós não somos, nós somos o que fazemos para esse moço. Eu fiquei muito ligada nisso. E quando ele me olhou assim, a minha cara demonstra, né, tudo que eu estou sentindo, ele olhou para mim assim, ele ficou quieto, né? Ele viu que ele a fala dele não foi muito boa. Mas, enfim, né, ser mulher incomoda, acho que a todos, tanto a outras mulheres, por conta dessa cultura do revanchismo entre a gente, né, que é até benéfica para a manutenção dessas posturas. É isso.
Obrigada, Jaque. Então, nós temos inscritas ali a Angélica e a Celi também, só que, se for possível, eu quero que a Lari fale antes do questionamento delas duas, a respeito de a presença de personagens dentro das literaturas africanas, que você pode ali trazer para nós a contribuição dessas personagens, postura delas dentro das literaturas africanas. Você está com algumas sugestões também, né, de leitura? Oi, agora. Ai, gente, meu computador está muito lerdo, desculpa, viu? Então, é muito legal, né? Porque tanto a fala da Jaqueline como a fala da Marisa, a gente pode, na literatura, encontrar muitas heroínas, que são exatamente essas mulheres, né? Que tentam exatamente viver, né, ao modo de ser mulher, uma experiência do feminino que seja menos hierárquica, né? Enfim. O que eu acho que, na verdade, diferentemente do que a Marisa traz, né, que realmente a experiência de ser mulher é muito ruim, e que, de fato, muitas mulheres têm esse discurso de que, às vezes, seria melhor não ser mulher, né, para sofrer menos. Eu acho que a literatura, especificamente, ela traz muitos exemplos de resistências, sabe? Exatamente de mulheres, né, de artistas que sabem exatamente, que vivem também essas experiências muito desgastantes que nós todas vivemos, mas que resistem e que lutam para isso, né? E eu acho que também a visibilidade da literatura de autoria feminina talvez seja um exemplo de exatamente que as coisas têm mudado. Pouco, claro, a gente ainda vive uma sociedade, né, sociedades especificamente, né, brasileiras, ainda que Brasil, né, a gente fala em Brasis também, né, cada lugar é um lugar, né, mas a gente vive muitas experiências muito desgastantes sendo mulher, né, enfim, eu moro, para vocês terem uma noção, eu moro no centro de São Paulo, e eu me lembro de uma experiência uma vez que eu não estava morando aqui, eu estava morando no interior, e eu cheguei numa sexta-feira à tarde aqui em São Paulo, e falei assim, antes de ir para a casa dos meus pais, eu vou descer ali na Augusta, que a Rua Augusta, para quem não conhece, é uma rua LGBT, é uma rua gay, é uma rua que você encontra tudo e todos, né? E falei assim, vou lá na Augusta tomar uma breja sozinha, ver as pessoas, ver o povo, para depois ir para a casa dos meus pais. E o garçom, quando eu pedi a segunda cerveja, ele falou assim, outra? Aí eu falei, outra. Aí ele falou assim, mas tem certeza? Eu achei aquilo um absurdo. Aí eu falei assim, certeza absoluta, pode me dar outra cerveja assim, o que é isso? Aí ele falou assim, você vai ficar de fogo, hein? Falou assim, o garçom. Então, gente, nós estamos. Isso é porque o cara está acostumado, né? Ele está acostumado enfim, né? A tratar a gente de tudo quanto é lugar, tudo quanto é canto, tudo quanto é jeito, casais de lésbicas, casais gays e tal. Agora, é uma afronta ele ver uma mulher sozinha num bar bebendo uma cerveja, né? Enfim, é o que a Marisa está falando, mulher não pode beber sozinha, porque ela é puta, né? Ou ela é puta, ou ela vai ficar de fogo, que nem o garçom falou para mim, né? Então, assim, nesse momento a gente vê que eu concordo com a Marisa, né? A coisa está muito ainda, muito primitiva, né? No sentido assim, machismo muito forte, poucas possibilidades para a mulher, a gente tem que ficar sempre. Você tem que sempre se afirmar, né? Parece assim que você está no lugar, parece que você tem que sempre se afirmar, né? E se impor e brigar para estar, inclusive brigar para tomar uma cerveja. Né? É muito absurdo isso, né? Mas aí, voltando na questão da literatura, né? Como eu acho que as escritoras, não só africanas, né? Mas as escritoras, elas são muito resistentes nisso, e elas tendem a trazer as suas heroínas exatamente nesses movimentos de resistência. A Rami, né, que é essa protagonista do Niket, do livro que eu falei para vocês, né, o livro moçambicano, ela é uma heroína.
porque ela vive exatamente essa vida que a Jaqueline falou, de a gente não ter sororidade entre nós mulheres, cumplicidade, né? Então, ela quer acabar com as amantes do marido. O problema não é o marido que está traindo ela, e teve filhos e teve famílias, né, escondidos dela, né? Ou seja, o cara é poligâmico. O problema não é o cara, o problema são as mulheres. Então, ela queria acabar com as mulheres, entende? No começo do livro. Só que durante o livro, durante a narrativa, ela vai vendo que, na realidade, o errado é o cara, né? E é muito óbvio. Só que é o que a Jaqueline falou, não é óbvio para a gente, porque nós temos a cultura machista, ela é uma cultura que afeta, inclusive, nós mulheres. E nós temos uma cultura muito de puxar o tapete das colegas, né? Então, a gente não tem cumplicidade. A gente não tem cumplicidade no nosso ambiente de trabalho, entre as colegas. A gente se incomoda, às vezes, quando uma colega se destaca. Quando um homem se destaca no nosso espaço de trabalho, é normal, né? Porque o homem se destacar é a coisa mais normal do mundo. Agora, quando uma colega se destaca, a gente fica com raiva, ao invés de ficar feliz porque ela se destacou. Então, a gente vive uma experiência muito forte machista, né? E a Rami, essa narradora, ela traz exatamente isso, né? Pela perspectiva afetiva, né? E, é claro, pela perspectiva do casamento. Mas a gente pode pensar, Rosa, numa outra escritora que não é de uma perspectiva africana, que é a Carolina Maria de Jesus, que é a escritora brasileira, que vocês já devem ter ouvido falar, senão a gente coloca aqui também sobre ela, que é uma escritora que escrevia na década de 60, escrevia diários, né? E ela era uma escritora favelada. Ela vivia negra, né? Favelada, mãe solteira, que vivia na antiga favela do Canindé, que é uma favela que não existe mais aqui em São Paulo, que hoje é uma parte da Marginal Pinheiros, mas era uma favela que existia naquela época. E ela é uma mulher que catava lixo, né? Catava lixo reciclável na Rua Latinha, tal, para dar de comer para os filhos, porque ela tinha 2 crianças e era mãe solo, né? E entre essas coisas que ela pegava cadernos, e esses cadernos ela guardava. Então, ela passava o dia todo catando lixo e chegava à noite, ela ia para o barraco dela e escrever. Aí chegou um momento que teve uma reportagem, teve uma enchente na favela, teve uma reportagem da Folha de São Paulo, e ela conheceu nessa reportagem um repórter, que é o Audálio Dantas, que é um cara super importante para o período da ditadura militar, enfim, um cara super, né, militante mesmo e tal. E ela mostrou esse caderno para ele, ele achou fantástico, né, aquela coisa, como assim, uma mulher negra que estudou só até a 2ª série, mal se alfabetizou e escreve um diário sobre as suas experiências na favela, sobre o que é ser negra, o que é ser mulher, o que é ser mãe solo, e você ter que cotidianamente lutar pelo pão de cada dia das suas crianças, da sua vida, enfim. É um texto muito, muito chocante e é um texto de resistência, né? O fato da Carolina Maria de Jesus ter escrito era uma forma dela resistir àquele espaço extremamente violento e extremamente machista, né? Então, eu acho que a gente tem muitos exemplos de heroínas na literatura, né, Rosa? Então, fechando um pouco o que você perguntou, e esses 2 são talvez 2 exemplos paradigmáticos, mas eu acho que só o fato da mulher escrever, independente dela colocar heroínas ou não na tua escrita, já é uma resistência. Já é resistir a isso tudo. Ótimo, Lari. A Angélica, quer falar, Angélica? Eu quero. É muito interessante, assim, né, pela fala da Lari, da Marisa, eu percebo, assim, que independente de qual seja o núcleo ou a nação, isso é muito profundo, né, essa parte do poema que fala, vou pular os cercos e vou para o sul, isso é visto, né, em qualquer nação, em qualquer lugar, e muitas vezes a gente, como diz, né, para desviar ou
ou para não bater de frente com essas situações, a gente acaba sofrendo um endurecimento, né? A gente veste uma carapaça, a gente exercita mais esse lado masculino para se preservar, a ponto de você não conseguir, de você ter que fazer um esforço imenso para dar ré, para voltar e exercitar de novo essa sensibilidade, essa coisa toda, porque assim, né, eu tenho que ser dura, eu tenho que ter um exoesqueleto, porque senão vão me ferir de fato, né, fica muito dolorido até, né, fazer essa parte do exercício do feminino, enquanto você vive num mundo e em situações muito, muito machistas, para conseguir se proteger, né, se preservar. Essa fala da Marisa da oficina mecânica, né, que é exemplo melhor, é um clássico. Celia, a Celia se inscreveu? Pode falar, por favor? Então, na verdade, eu ia fazer uma primeira coisa que eu ia fazer era uma provocação ao Oswaldo mesmo, perguntando assim, nessa ciência que é a ciência das ciências, né, a mais antiga, quantas mulheres filósofas estão aí, né? Quantas filósofas existem reconhecidas, né, na história da filosofia? E aí eu fico pensando realmente isso, o lugar de fala, né? Que toda fala está embutido um poder, né? Quem é que fala, quando fala, do que ele está falando, de que lugar fala, né? E quando fala, sempre tem o sujeito que fala e o objeto, né? Sobre o qual ele fala. E como a gente é sempre, assim, sempre foi na história, na cultura, né? Colocada no lugar do objeto, né? Sobre quem é falado, né? E não, a gente não exercia esse lugar de fala até muito pouco tempo atrás. Então, e aí é isso, né? A gente acaba tendo uma história pobre, né? Estereotipada, e a partir da visão de quem está no comando, né? No lugar de poder. E isso, para mim, linka algumas outras coisas que eu acho que a gente tem que trazer. Eu acho que a mulher, essa questão que vocês estão colocando, de que a gente tem que ser mais, tá mais aberta para a experiência feminina entre nós, né? A questão da sororidade aí, né? Que hoje se coloca muito, que eu acho que é um exercício, um dos exercícios mais difíceis da gente fazer. Dar espaço para a própria mulher, reconhecer as outras mulheres, né? A alteridade dentro do feminino, que é uma coisa muito difícil para a gente fazer. Porque existe essa competição muito forte, né? Eu acho que tem duas coisas que eu costumo linkar muito e que não estão resolvidas para mim, que eu gostaria até de colocar no debate também. A primeira delas é a experiência única e original do feminino de gestar, né? Da maternidade, que é uma experiência do feminino, e ela não tem como ser do masculino, né? E é claro que hoje a gente pode escolher se a gente quer viver ela ou não quer, né? Que era uma coisa que até pouco tempo atrás as nossas mães, as nossas avós não tinham nem essa escolha. Mas aonde a gente coloca ela, né? E como ela, na nossa cultura, na nossa sociedade, ela nos leva para esse lugar do vulnerável, do frágil. Apesar de ser uma experiência tão forte e estar tão presente na vida da gente, a experiência da maternidade é uma experiência da vulnerabilidade. A mulher tem que dar conta do filho, isso que vocês falaram, né? Dar conta do filho, é ela que vai criar o filho se o cara vai embora, né? E ela vai dar conta do filho, do marido, do trabalho, de todos os espaços, né? De ver se o filho está bem, de ajudar na educação do filho, né? Inclusive na educação escolar, etc.
E o segundo espaço é exatamente como essa questão da maternidade interfere na questão econômica, porque o espaço de poder é o... Para mim, cortou a fala da Celi, gente. Para mim também. Para mim também. Pessoal, então, como a Celi, até que ela retorne, antes do Oswaldo responder a pergunta da Celi, nós temos conosco agora a Neiva. Boa tarde, Neiva. Boa tarde. Bem, Tudo bem, você? Esses minutos para que você, o tempo para que você se apresente e qual a sua contribuição para nós nesse universo feminino. bom, o convite veio meio assim, em cima, e eu perdi o horário, pensei que era 19 horas, eu tinha tantas outras conferências às 19, achei que essa também era 19. Então, me desculpe por isso, pelo atraso, mas eu fui convidada pela Angélica, assim, acho que houve um consenso aí. A minha experiência é na área da saúde, eu sou biomédica, patologista clínica oncótica, atuei durante 23 anos, onde 5 anos eu atuei com patologia oncótica, trabalhando com mulheres, saúde pública, né, e mesmo dentro do particular. Abandonei a saúde para trabalhar com educação por conta de querer trabalhar com saúde. Eu tenho várias especialidades, acho que eu tenho todas as especialidades possíveis na área da saúde pública e nunca pude trabalhar com ela, então chegou um momento em que ou aposentava na área ou me desvinculava. Com 23 anos dentro da saúde, trabalhando em hospital, na porta da emergência, dirigindo durante 15 anos um laboratório regional, eu pedi demissão na revelia do próprio Estado, que não queria me dar, pedi demissão e fui trabalhar no Instituto Federal. Trabalhei durante 10 anos como professora, fazendo aquilo que eu me propunha, que era levar conhecimento suficiente para que as pessoas pudessem brigar na porta do hospital, visto que meu problema sempre foi a porta do hospital, né? Então, se você sabe seus direitos, você tem como resolver um pouquinho da sua saúde, né? E conhecer e prevenir. Foi esse o meu trabalho durante 33 anos, até me aposentar. Estou há cerca de quase 3 anos aposentada. E é o primeiro trabalho profissional que eu estou fazendo agora, porque eu estou de folga, eu estou de férias, basicamente permanente, adotei 2 adolescentes que estão me deixando basicamente louca, eu estou realmente fora da casinha, tá? Então, mas a minha contribuição justamente, eu não conheço, eu como cheguei atrasada, eu não ouvi a Madalena falando, eu peguei só o final, e me parece que ela... Esse tratar sobre a questão de útero, tratar a questão da mãe, né, de ser mãe, eu acho que eu poderia contribuir um pouquinho falando sobre a questão da medicina, né, da medicina da mulher, principalmente esse histórico dessa medicina da mulher. Eu não sei se foi isso tratado, Madalena pode me falar se foi isso tratado agora há pouco? Ou ela só citou, quando eu estava chegando, ela estava citando alguma coisa sobre a maternidade, questão da mulher, a maternidade e família. Alguém poderia me dizer, Rosa? Se a Madalena estava falando sobre o histórico da mulher, enquanto mãe, enquanto pessoa que cuida, ou não? Isso, a Celi, ela retornou. Celi, se você quiser... retomar ali. Porque se ele está sem áudio. Oi, não, é que caiu a minha conexão, me desculpe. Então, realmente, eu acho assim que a experiência que é própria, né, original do feminino, né, e como ela interfere em todas as outras questões, né, do ser mulher, de que espaços que a gente ocupa, né, na cultura, na sociedade. Exatamente isso. Então, mas você não entrou na parte histórica, né, de como é que nós chegamos a essa mulher moderna hoje. Por que somos assim? Principalmente a mulher, eu não vou especificar
uma mulher, um tipo de mulher. Eu quero falar da mulher em geral, como ela é vista como mulher, desde os primórdios, e a gente pode falar assim, no início, quando nós éramos pária da sociedade, onde era menos que um cachorro dentro de um local, podia galinha, o cachorro, o porco ficar. Cortou o áudio da Neiva para mim, gente. Eu acho Também que para mim, caiu a conexão. E o tempo previsto até às 15 horas, então nós temos ali 7 minutos, quem mais quer falar? A Jaqueline, só que eu queria ver se vocês permitem, enquanto a Neiva retorna, provocar os homens também. A fala é nossa, mas nós queremos que eles falem. Em relação, nós falamos hoje pela manhã um pouco sobre isso, em relação a esse rever o universo feminino, qual a experiência cotidiana que vocês já tiveram que mostra a necessidade de revermos o universo feminino? Qualquer um de vocês, por favor. Senão eu vou falar o nome, vou fazer um sorteio. Flávio. Queria depois que fosse auditado esse sorteio. Duvido que teve lisura no processo de... Enfim. Repete, por favor, Rosa. Em quais momentos... Nós sabemos que há a necessidade de revermos essa questão do universo feminino. Você já passou por alguma experiência para comprovar que realmente há necessidade de revermos o universo feminino? Eu acho que cotidianamente, assim, principalmente desde que faz 2004 que a gente 2005, 2006 que eu me casei. Dá para citar um monte antes, mas eu vou citar esse porque esse é um que vem sendo carregado ao longo dos últimos tempos. No começo, né, e ainda agora, ela é uma figura provavelmente com destaque, uma pessoa que tem, sabe, outra relação com as pessoas, que tem opinião forte, que fala o que está pensando, que conversa, e isso é muitas vezes entendido, mal compreendido. Mesmo a questão salarial, que em vários momentos da nossa vida foi dela ganhando mais, Pode. Dela ganhando mais do que eu, e a gente fazendo os planos, enfim, junto do que vai acontecer, como vai acontecer, e já ter tido situações em que pessoas, né, já me perguntaram se eu não me incomodava com algumas situações. Aqui em Rondônia, e isso ficou um pouco mais claro para a gente, porque assim, bem ou mal, essa parte social da mulher que fala, que se coloca num grupo, que isso em São Paulo era muito pouco percebido, muito pouco, pelo nosso círculo de amizades. Mas aqui, a gente percebe que aonde a gente vai, normalmente existe o grupo das mulheres e o grupo dos homens. Os homens se encontram, se reúnem num lugar, perto da churrasqueira, e as mulheres ficam conversando, mas minha esposa normalmente está perto, a gente está perto, né? Ou eu com ela, ou ela comigo, e isso é um pouco estranho em alguns casos, mas a gente percebe também que outros casais também parecidos com a gente nesse sentido, se acabam ficando mais à vontade nessa hora, porque, né, a gente não tem entre a gente não tem tanta diferença, enfim, nessa questão. Mas, sim, eu vejo muito que há estranheza quando mulheres ocupam
papéis um pouco diferentes. E eu estou dizendo da minha visão em relação a isso. É óbvio que dentro dessa minha relação também deve ter coisa que aos olhos de algumas pessoas é muito marcado um lugar masculino e um lugar feminino, né? E que poderia ser diferente e tudo mais. Mas a nossa visão e do que a gente, enfim, escolheu e definiu até hoje, tem um monte de coisa para falar, pena que está acabando. É de alguém que percebe, sim, muitos e muitos sinais desses, sinais que o ambiente te traz, sinais que as pessoas, os colegas te dão, colegas de trabalho, às vezes, pessoas hoje em dia não existe mais atividades sociais, né, mas quando existiam atividades sociais, que a gente percebia entre... Então, acho que sim, alguns exemplos, vários. Eu vou falar rapidamente mesmo, mais da parte da nossa organização, que é um fruto. Desculpa, já... Oswaldo. Já Oswaldo, fruto, só um momentinho. Marisa estava escrita antes de você. Eu sei. Isso é men's interruption, cara, isso não pode. Marisa fala primeiro. Não, é que a Rosa pediu para a gente falar e nós já estamos encerrando, Ricardo. E nós temos aqui o fruto de uma mudança de concepção de abrir 50% dos nossos encontros para o protagonismo feminino. Isso é já o resultado dessa mudança. E é tão importante ouvir a Marisa e a Consuelo, que estão inscritas, que os nossos encontros foram pensados para elas serem protagonistas das falas. Então, eu só estou dizendo isso porque nós precisamos encerrar. Nós temos um tempo aqui, mas todos os nossos encontros têm 50%, é só isso. Obrigado. Obrigada, então. Obrigada, Flávio. Então, vamos fazer o seguinte, a Neiva, a fala dela, né, para concluir, e depois também nós vamos deixar que a Larissa fale, conclua, e vai ficar como a Marisa escreveu ali, ó, há muito o que se falar, pena que está acabando, vamos fazer de novo outro dia. Então, nós temos essa oportunidade, porque a cada 15 dias somos nós, mulheres, as protagonistas do Diálogos Além do Conisul. Apesar que semana que vem também haverá uma mulher, então nós temos os 15 dias certinho, os outros dias também nós estaremos, de repente, participando também. Neiva, o seu microfone está desligado. A minha participação, eu sei que foi difícil, foi falha, mas eu queria já deixar aberto a questão desse discurso que a gente está vivendo hoje, que a pandemia pode nos levar a uma nova ordem, onde a mulher pode perder muito, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque todas as nossas perdas foram feitas no momento onde havia um atrelamento muito forte entre medicina e o Estado. Então, hoje nós temos a religião abordando muito pouco os temas tratados, né, na atualidade, mas a medicina, ela está vindo com tudo novamente, e todo o nosso histórico, e toda a maneira de ser, toda a maneira, até a forma da gente sentar, até o que o rapaz falou, o Flávio de Almeida falou há pouco, que nos encontros as mulheres estão separadas, isso em Rondônia, mas a mulher fala porque a mulher só está em Rondônia porque ela é louca, a mulher fala porque a mulher só está em Rondônia porque ela é de briga, porque a mulher que não é de briga já voltou para o sul, já voltou para o sudeste, foi para onde ela quis, mas ela não ficou, nós estamos em Rondônia porque somos de briga, então a gente fala, quando eles não colocam separado, lá a gente está arrumando encrenca entre nós. É assim que a gente funciona em Rondônia. Nós nunca vamos encontrar mulher de Rondônia em São Paulo quieta. Nós brigamos em qualquer lugar. Então, a questão do protagonismo feminino tem que ser muito bem trabalhada numa pandemia, porque foi nesses momentos onde a medicina entrou e disse como é que nós teríamos que nos comportar, tá? A nossa boca foi fechada, a nossa fala não foi ouvida e nossas pernas foram fechadas também. Tá? Então, eu acho que o conhecimento histórico é muito importante. Eu acho que a gente pode fazer um tema onde trabalha-se a história de como nós, mulheres, chegamos hoje a estar sentadas numa conferência como essa. Eu acho que é muito importante. E eu acho que é muito importante o homem também saber disso. Porque eu acho que para ele se situar nesse universo feminino, que é muito rico,
muito rico e ainda muito desgastante para nós. Tá, Lari? Tá, é isso aí. Muito obrigada. Obrigada, Neiva, e já fica também uma proposta, né, para um próximo tema nosso. Lari, por favor, suas considerações finais. Só gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de a gente estar podendo compartilhar, ainda que pouquinho, né? A gente ficou com vontade de falar mais, né? Esse é um assunto que instiga muito, porque toca muito as nossas histórias, experiências. Então, Só faz... principalmente a Rosa, né? As colegas que estão aqui partilham também dessas experiências e aos colegas homens que estão aqui nos ouvindo, né? Também agradecer e espero que a gente possa ter outras oportunidades para conversarmos mais de literatura, conversarmos mais dessas questões do feminino, trazermos mais livros, que leiam, a única coisa que eu falo aqui e deixo aqui, leiam mais mulheres, tenham oportunidade de leituras, a gente disponibiliza PDF, leiam mulheres, né, para se encontrar como mulher, para entender o universo feminino, para dialogar, para saber tratar melhor as suas companheiras, as suas filhas, desconstruir muitos mitos que ainda estão muito ligados ao universo feminino. Obrigada, gente. Angélica? Só para... Né, ficou um gostinho de quero mais, e a gente vai realmente abordar isso em outras situações. O próximo momento delas, né, nosso, o assunto vai ser ética na ciência, um assunto muito bacana, que foi sugerido pela Celi Grácia, né, Celi? E a gente, né, conta com a participação de vocês aí para enriquecer esse momento nosso. Muito obrigada, meninas, Lari, Marisa, Neiva, né, pela contribuição. E assim, né, a Neiva chegou no finalzinho, mas, né, já deu para sentir. Minha amiga, saudade de você, viu? Saudades. Uma hora a gente se encontra para dar um abração, tá bom? Beijão. Beijão. Alguma consideração, senão nós vamos encerrar. Ricardo, Oswaldo, por favor. Só um lembrete também, tá? A gente ainda vai ficar uns 5 minutinhos antes de encerrar a gravação, aí é um momento um pouco mais assim aberto para a gente conversar, inclusive ao mesmo tempo, antes da gente encerrar a gravação, sugestões para os próximos temas, liberar para a Marisa, para a Consuelo que estavam inscritas, etc. A partir da gente falar um pouco mais de liberdade. Ricardo? As inscritas, a Jaqueline eu acho que também tinha se inscrito, querem aproveitar ou querem sugerir algum tema, está aberto. Eu quero terminar, falar o que eu não tinha falado lá. Posso? Pode, Marisa. Não, então, é que o povo fica assim, né? Assim, é a maneira que há de buscar o que a mulher tem a dizer. Qual que é o espaço da mulher? Onde que a mulher deve se posicionar? Como que a mulher... Gente, eu acho que está num momento do mundo, a gente não tem que ficar definindo esse tipo de coisa, não, sabe? Eu quero ser tratada como pessoa, como ser humano, como indivíduo. E, qual que é o espaço da mulher? Não, ninguém discute o espaço do homem, ele toma o espaço dele e pronto, acabou, e acho que a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente tem que estar pronto para assumir qualquer posição na sociedade, dentro da família, em qualquer lugar, dentro da profissão. Eu não consigo me ver como mulher, eu me vejo como indivíduo, uma pessoa que tem direito de usar o cabelo comprido ou curto, usar calça comprida ou saia, enfim, eu não quero estar presa num espaço, num papel, num personagem que criaram para mim. Quero ter liberdade para poder vivenciar qualquer situação, estar presente em qualquer espaço,
ter o tom de voz que eu quiser ter, usar ou não usar maquiagem, eu não gosto de usar maquiagem, e não é por isso que eu não sou mulher. Então, eu acho assim que existem vários espectros, né, para a gente poder transitar como pessoa, como indivíduo. Tem muita mulher que é muito macho, tem muito homem que é muito feminino, eu acho que não tem que ficar posicionando ninguém em ponto algum desse. E tem hora que eu consigo ser muito meiga, muito tranquila, muito sutil, sensível, mas tem hora que eu vou para um outro espectro, para um outro extremo. Se precisar de usar de força física para fazer um trabalho que exige força física, eu vou fazer dentro do meu limite, do limite que me cabe fazer, que eu dou conta de fazer. Eu só não acho que a gente precisa estar em algum lugar, né? E que precisa ser estabelecido limites para que a gente possa ficar dentro daqueles parâmetros que estabeleceram para a gente. Eu acho que é isso que a mulher quer. Não quer estar no lugar de ninguém, ela quer estar num lugar que ela tem alcance, que ela sinta a necessidade de estar. É isso aí que eu queria colocar como minhas últimas palavras. Já me disseram que como professora eu preciso. Um dia eu estava falando com uma pessoa do estágio, mas esses meninos, eles sentem necessidade de um abraço, de um beijo. Eu não vou para a escola para beijar e abraçar aluno. Se tem alguém que tem essa postura de chegar e abraçar e beijar, ok, eu não sou assim. Então, eu não acho que para eu ser uma boa professora, eu preciso ser meiga, delicada e frágil. Eu preciso ser efetiva, eu preciso ensinar. Mas como esperam das mulheres que elas beijem e abracem, coloca isso como algo impositivo para todas nós. Não é todo mundo que é assim, né? Então, assim, esperar isso e cobrar isso de todo mundo, eu acho que não é legal. Era isso aí que eu queria dizer. E Marisa? Marisa, você está aí ainda? Saiu? Tô aqui. Então, Marisa, uma fala tua, me lembrei agora, você disse para mim na primeira reunião da escola, onde você participou também, e eu soltei uns cachorros lá, e eu estava com meu pitbull bem manso, cantinho, mas acontece que meu Rottweiler não aguentou, escapou, foi uma bagunça naquela reunião, e aí o que aconteceu? Na saída você me parou falando, nossa, se você falar tudo que você pensa, eles não vão gostar de você, lembra? Eu falei, eu não sou doce, não vim aqui para ser doce na boca de ninguém. Lembra da situação? A gente, como mulher, a gente assume o que a gente tem que fazer e assume para valer. Eu, pelo menos, foi o que eu sempre fiz. Eu, como mulher e negra, nunca me preocupei se eu era mulher quando eu estava no lugar, ou se era negra, ou se eu era baixinha, ou se meu cabelo era encaracolado ou alisado. Nunca me preocupei com isso. A minha única preocupação era o que eu estava fazendo lá. E se eu estava fazendo lá, era porque eu tinha que fazer alguma coisa. Todo lugar que eu entro é porque eu posso estar lá. Não quero saber se eu sou mulher e que tipo de mulher que eu sou, ou da onde eu vim, qual universo eu venho. Isso não é importante para mim, nunca foi. Aliás, eu acho que eu tenho até problema, porque tem gente que acha que eu tenho que saber essas coisas, mas eu nunca soube, cara, nunca, desde criança, eu nunca soube, sempre estive fora da casinha. Então, eu acho que é por isso que hoje nós estamos aqui. Uma coisa também, assim, que eu às vezes ouço muito, não me incomoda mais, eu acho que eu já passei dessa fase de me incomodar. Oi, Ney. Saudade. Gente, desculpa cortar uma vez. Mas só falar para a Neiva que eu sempre aprendi muito com você, Neiva, todas nós. Você sempre foi exemplo para nós, mulher. Obrigada. Gente, tem uma mulher que quer falar indiretamente aqui, que é minha esposa. Ela tá grávida e a gente precisa ir no hospital. Aí eu vou ter que desligar aqui. Se vocês perdoam. A gente perdoa. É um motivo justo. Que máximo! Boa consulta. Vou encerrar a gravação. Você não consegue passar a gravação? Deixa rolando. Deixa rolando? Claro.
Mas. E Não, aí ele ela quer ver, ele quer Eu sair. consigo interromper. Eu consigo interromper, Oswaldo? A consegue? Rosa interrompe. Então tá. Consigo. E aí eu vou ter que passar um áudio pro Flávio para ele poder entrar com o meu login para poder acontecer a próxima atividade. Mas eu já falo com vocês aí. Até mais, gente. Obrigado, abraço. mais. Tchau. Tchau, tchau. Então, assim, eu fui estereotipada desde os 4 anos, né, pela família. Pelo fato de ter nascido mulher, mas desde os 4 anos, quando minha mãe pediu divórcio, foi a primeira mulher da família, pediu divórcio, foi não sei o quê. Então, o estereótipo de eu não prestar, né, porque filha de mulher divorciada não presta. Aí, que meu pai uma vez me falou que com 15 anos, provavelmente eu teria uns 2 a 3 filhos, não saberia quem era o pai de nenhum. Meu pai. Por conta de raiva da minha mãe, né? Enfim, eu não tive filhos nenhum. E aí entrou os 30 anos, eu era solteira e não tinha filhos. Então não prestava porque provavelmente eu era sapatão. Eu não era lésbica, eu era sapatão. E uma mulher de 30 anos na família, foi a primeira mulher a chegar aos 30 anos solteira e sem filhos. Para eles, ser gay é uma ofensa. Para mim, tranquilo, mas para eles era. Então, para a família, eu continuava sendo ovelha negra. Então, eu aprendi desde cedo a ser ovelha negra para os outros, não me incomodar. E aí, quando na minha carreira, ao longo da minha carreira, eu disse, né, eu sou geógrafa física, né, se for olhar pela minha formação, embora eu não acredite na divisão que a academia faz, né, hoje já não é um consenso, mas se você for olhar a minha história de formação, é muito mais para geografia física do que humana. E aí, aquela história de eu ir para o meio do mato, passar a noite com vários homens no meio do mato. Então, isso era muito mal visto, embora nunca tenha tocado num desses homens, e nem eles em mim, mas e eu estava lá coletando material para pesquisa de mestrado e doutorado, mas ninguém via isso, eu estava no meio do mato com homens. Há pouco tempo, eu faço parte do CEP do IFRO há 10 anos. Há pouco tempo, fomos eu, um professor de Colorado e um professor aqui do campus Vilhena. Então, eram 3 homens, porque tinha um motorista do carro, e mais eu. Éramos 4 passageiros e só eu de mulher. Quando nós chegamos no hotel em Cacoal, a primeira coisa que a recepcionista olhou para nós 4, ela olhou para mim. Na frente dos 3 homens. Escuta, moça, as esposas deles sabem que a senhora está viajando com eles? Sozinha? Eu olhei assim para eles, olhei para a atendente do hotel. Um deles, o professor Bruno, baixou a cabeça. Depois ele falou, já que eu fiquei com medo de você dar uma patada naquela mulher. Eu respirei fundo, falei, não só as esposas deles sabem, como meu marido também sabe que nós estamos aqui. Ela ficou toda sem graça. Mas isso é porque nós estamos no meio que, em tese, né, o conhecimento nos libertaria, né, o conhecimento vos libertará. Eu só não sei do que ele nos libertou, porque dessas amarras, não nos libertou. E ainda hoje, né, lá no laboratório de solos e topografia que eu coordeno, eu ainda tenho alguns enfrentamentos pelo fato de ser uma mulher dirigindo um laboratório onde só professores homens, né? Eu vou colocar aqui professores homens, parece um pleonasmo, mas não é. Onde só homens têm acesso. São 2 mulheres apenas, além de mim, o restante são todos homens. E de vez em quando tem uns enfrentamentos que, se fosse um homem com outro homem, não seria enfrentamento. Mas pelo fato de ser uma mulher, eles vêm para cima. Eu tenho 1,65, né? Eu não dou passo para trás. Quando vem para cima, eu me seguro ali, eu finco 4 cravos no chão, seguro os pés e aguento o rojão que vem, né? Mas são enfrentamentos diários e na academia. Você começa a falar o mansplaining, né? Muito comum. A gente está falando, é uma pesquisa nossa, o cara te interrompe para falar umas bobagens. Você fala, cara, mas isso fui eu quem disse. Você está tentando dizer o que eu disse. Eu não disse o que você está dizendo que eu disse.
Ou então, quando você vai organizar, nossa, o laboratório que a Jaqueline dirige é super bem, ela é mulher, mantém tudo organizado. Peraí, né? Me desqualifica totalmente enquanto profissional, só o fato de eu ser mulher que manteve organizadinho, não foi todo o conhecimento que eu tenho para colocar todo aquele equipamento numa ordem, que os processos funcionem no laboratório, mas só porque eu sou mulher, eu sou arrumadinha. Então, assim, não é só o IFRO, e a gente tem questionado muito no campus Vilhena essa questão até da misoginia, né? Desses enfrentamentos e chegando ao ponto de algumas, efetivamente, a gente sofrer com misoginia, com colegas. Então, você fica assim, poxa, mas o conhecimento não vos libertará? Cadê a liberdade? Eu ainda estou na senzala presa. Né? Eu falo sempre, eu não sou branca, eu sou parda. O que é pior ainda que é estar no limbo. Você não é preto, você não é branco. Você está no limbo entre duas coisas. E se definir nesse meio, enquanto mulher, que não tem Esses dias eu estava vendo sobre identidade parda, sobre a questão feminina, que o conhecimento não me libertou dessas amarras, né, dos colegas que ainda nos enfrentam, que querem ganhar quando não ganham pelo conhecimento, ganham pelo grito. E aí você tem que ser conhecida como a professora brava, como a professora, ela é muito macha. Eu não sou macha, eu sou mulher, né? E você ter que ter esses enfrentamentos, isso dá um desgaste complicado. Você vai cansando, olha aí, ó, ela tá doente também, olha aí, fica gritando demais, quer ser homem. Eu não quero ser homem, nem na próxima encarnação. Eu só quero que me respeitem enquanto ser humano, né? E a gente ainda tem que estar, é sempre assim, né? A sorte foi que eu aprendi com uma pessoa a bater de lado, porque quando bate de lado, Flávio, você bate aqui, você acaba que o outro talvez recua porque dói mais, porque se bater assim de frente, né, pode jogar a gente para trás, de lado vai doer menos. Mas é complicado. Mas eu não voltaria homem em uma outra geração. Eu ainda voltaria para comprar essa briga por mais uma geração inteira. Muito obrigada, Jaqueline. Queremos agradecer a participação de todos vocês. Lembrando que no dia 29 a Jaqueline estará conosco. Ela vai falar a respeito da ética na ciência. Então, vamos encerrar. Nós temos uma outra atividade daqui a pouquinho, ler o filme. Se alguém quiser participar, também estão convidados. Tá, obrigada, Lari. Tchau, tchau, pessoal. Eu queria fazer uma pergunta, Rosa. Pode parar a gravação, eu faço depois. Tá bom.